irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja me ouvindo, me assistindo. Eu estou cumprimentando você e desejando a você que esteja com muita saúde, com muita paz, com muita alegria no coração, que você esteja bem, que você esteja em comunhão com Deus. Isso é muito importante. Nos dias de hoje, onde até ter amizades é difícil, ter comunhão com o mundo nem se fala. Temos comunhão uns com os outros, mas nos vemos praticamente na igreja, não moramos muito pertinho uns dos outros. Então, comunhão é uma coisa difícil. Precisamos, então, estar em comunhão com Deus e com a nossa família, obviamente. Então, desejo que tudo esteja correndo bem para vocês. E se não estiver? Se não estiver, falem com Deus. Orem ao Senhor, porque a paz de Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo é perene naqueles que realmente o buscam e que o adoram e que o amam. Eu sei que você ama a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Desejo saúde também para a sua família, desejo saúde, paz e alegria para os seus amigos e quem sabe alguns estão aí com você me assistindo e eu desejo que tudo esteja bem com vocês. Amém? Pois bem, como sempre fazemos, vamos fazer mais uma reflexão na Palavra de Deus e eu então vou ler um texto e após a leitura do texto vou fazer uma breve oração para depois então explanar o assunto. E o assunto hoje é um assunto rico, porque eu vou falar em 7 versículos, eu vou falar de 3 parábolas. As 3 parábolas têm mais ou menos o mesmo sentido, principalmente as 2 primeiras, a terceira está dentro do mesmo contexto. Então nós vamos fechar com essas 3 parábolas, porque elas são pequenas. Uma delas só tem um versículo, a outra tem 2, e sobram 5 versículos para a terceira parábola. Se você quiser acompanhar comigo, está no livro de Mateus, no capítulo 13, e eu estarei lendo dos versículos 44 até aos 50. Amém? Então preste muita atenção. A primeira é a parábola do tesouro escondido, a segunda é da parábola da pérola e a terceira é a parábola da rede. Diz assim a primeira: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. A segunda parábola é sobre a pérola e diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. E a terceira parábola é a parábola da rede, que diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim também, no fim dos tempos, os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor nesta hora. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, te somos gratos pelo dia que tivemos, pela saúde, pela paz, pela alegria,
pela vida dos teus filhinhos que estão do outro lado, me ouvindo, me assistindo. Pai Santo, a todos abençoa, a todos dá alegria e paz ao coração. A todos, Senhor, traz pelo teu Espírito conhecimento para que possam entender a tua vontade, para que possam perceber, Senhor, os teus mistérios que tu mesmo os revelas para nós. Só são mistérios enquanto não procuramos conhecê-los, mas a tua palavra é muito clara. Tudo que tu disseste está muito claro para aqueles que te amam e te buscam e que, portanto, têm a presença do teu Espírito e o discernimento necessário para compreender tudo aquilo que tu nos falas através da tua palavra. Teu Filho Jesus citou estas parábolas e elas têm uma conotação profunda e importante para as nossas vidas e nos mostram, Senhor, o quão é precioso viver e andar em santidade na tua presença, o quão é precioso ter recebido ao teu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador. Enfim, o quão precioso é viver sob os auspícios do teu reino, do reino de Deus. E é por isso, Senhor, que o teu Filho nos ensinou a orar, dizendo: venha a nós o teu reino, ou seja, vem reinar em nós, vem governar a nossa vida. E é isso que nós queremos, é isso que nós pedimos, e agora pedimos também que, com a unção do teu Espírito, venhas clarear para nós, esclarecer para nós essas palavras que nós acabamos de ler. Pedimos isso e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Então, queridos, na realidade, Jesus estava... Essas três aqui completam a quinta, a sexta e a sétima parábola, se não me falha a memória, de todas as que o Senhor Jesus citou. E ele fala coisas aqui, aparente para quem lê en passant, quem lê de passagem, talvez não se aperceba da profundidade do que está escrito aqui. Mas eu quero que a igreja conheça, quero que a igreja entenda, para saber qual o conteúdo, qual o contexto, qual o agir do reino de Deus em nós. O reino de Deus aqui está representado pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E ele se compõe, vamos dizer assim, do agir de Deus, do mover de Deus em nós. Veja, Deus sempre foi o governo por excelência, o rei por excelência de toda a terra, céus e mar, porque foi ele que tudo criou. Então ele é realmente, por excelência, o rei. Quando ele enviou o seu filho à cruz, ele o mandou, a palavra diz, para ampliar, para aumentar o seu governo, o seu reino. E o reino dele não é um objeto, não é um local, não é um espaço. O reino é o governo dele em nossas vidas. Está aqui caracterizado pela presença de Jesus nas nossas vidas. Então ele começa na primeira parábola, dizendo, versículo 44, dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, ou seja, o governo de Deus sobre nós, que inclui o seu amor, o seu cuidado, a sua graça, os favores não merecidos, as suas bênçãos, tudo, enfim, os livramentos que ele nos dá, tudo, enfim, o sustento que ele nos dá, tudo envolve, tudo que vem de Deus para nós envolve o seu reino, o seu governo. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Jesus, desde o passado,
ele era citado como o Messias que viria, mas o povo do Velho Testamento não o viu. Aqueles que entenderam a sua volta, a sua vinda, a vinda do Messias, como os nossos patriarcas, desde Abraão até Moisés, Davi, todos eles, veja bem, aqueles que creram, por causa desse crer, por causa dessa fé, ficaram, vamos dizer assim, sujeitos à salvação. A salvação deles se completou quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas pela fé eles a obtiveram. É como um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O mover de Deus sobre nós, o governo de Deus sobre nós, o agir de Deus, a salvação em Jesus Cristo é mais valiosa do que qualquer tesouro terreno. Veja que a pessoa foi, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, que significa que nós temos que deixar tudo que temos, no bom sentido da palavra, toda a sabedoria, toda a esperteza, tudo aquilo que o mundo já nos ensinou, deixa isso tudo. Submete-te ao reino de Deus. É no reino de Deus que você vai encontrar gozo, paz e alegria. E aí nós vamos para a segunda parábola, que tem praticamente o mesmo sentido. Ela diz, a parábola da pérola. Aí Jesus continua, isso tudo foi Jesus falando. Ele continua dizendo assim, o reino de Deus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Perdão. Aqui, Jesus Cristo estava citando algo que acontecia pela existência dele próprio. Jesus é a pérola preciosa. Eu não sei se você pode entender este sentido que eu vou dizer, mas todas as joias que existem, joias de prata, joias de ouro, joias de pedras preciosas, joias de tudo, elas são ou lapidadas, no caso de pedras, ou refinadas, como o caso do ouro, trabalhadas, como o caso do ouro e da prata. Enfim, para que se torne uma joia, é necessário trabalhá-las. Mas a pérola não. A pérola é algo que não precisa ser trabalhada. Ela já é a joia excelente. A pérola natural é formada no corpo da ostra, que por causa de um grãozinho de areia que penetra no seu corpo, o seu organismo libera matéria, essências que vão formando aquela pérola para proteger o seu corpo daquele grão de areia. Então Cristo é a verdadeira pérola. Jesus é a verdadeira pérola. Uma pessoa, por melhor que seja, veja bem essa colocação, uma pessoa, por melhor que seja, educada, decente, uma certa cultura, com bons princípios, porque tem muitos. Na face da terra tem muitas pessoas assim. Essas pessoas já têm algumas pérolas, já têm algo de bom. Mas quando ela encontra Jesus Cristo, esta é a pérola de maior valor. Ele pode até se desfazer de todas que ele já tinha. E pessoas assim praticam às vezes algumas religiões, não a verdadeira religião que conduz à salvação, porque a religião não é que salva,
Quem salva é Cristo. Religião vem do verbo religar. É o ato de o homem se religar a Deus. Por quê? Porque por causa do pecado ele foi desligado de Deus. Então, às vezes, o homem tem muitas coisas boas em si, como eu já disse, cultura, educação, bons princípios, etc, etc, talvez até dinheiro, tudo mais. Mas se ele não tiver a Cristo, isso não tem grande valor para ele. E o agir de Deus, o mover de Deus, cria esta circunstância. A pessoa tem muita cultura, muita coisa boa, mas conheceu a Cristo. Cristo é a pérola que mais importa. Cristo é a pérola de maior valor. Esta é a pérola pela qual podemos sacrificar todas as outras se for preciso, para poder possuir, ter e também ser possuído por essa pérola, que é Jesus Cristo. Sua morte na cruz do Calvário é o único ato exercido por ele na face da terra que produz a nossa salvação, por causa do aspergir do seu sangue na cruz do Calvário. Deus assim havia determinado que sem aspersão de sangue não há remissão de pecados. Por isso, para exemplificar, ele permitiu que animais fossem mortos antes de Jesus Cristo. Até Jesus Cristo ele permitiu isso, na lei do Velho Testamento, da Velha Aliança. Mas isso não produzia a salvação da alma. Isso era uma satisfação dada à sociedade, mas principalmente para exemplificar o homem de que era necessário sacrificar um inocente para que o culpado tivesse perdão. Aí veio Jesus, a pérola preciosa. Ele deu a sua vida na cruz, e aquele que a recebe, aquele que o aceita, aquele que possui agora esta pérola, é a pessoa mais rica na face da terra. Você, meu irmão, minha irmã, eu e todos nós que temos a Cristo de qualquer denominação, desde que sejam verdadeiros cristãos, temos um grande tesouro. E aí vem a terceira e última parábola que eu vou ler hoje, que é do versículo 47 ao 50, que diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons cestos, os bons para os cestos, e jogaram fora os ruins. Eu, por acaso, já tive essa experiência de sair numa traineira com outros pescadores e lançarmos a rede, e vieram quilos e mais quilos de peixe, mas só os de boa qualidade, só os peixes mais comestíveis, mais procurados, enfim, é que nós aproveitamos. Muitas coisinhas, filhotinhos, aqui me cortou o coração, filhotinhos pequenininhos e outros peixinhos que não tinham grande valor, foi tudo jogado fora. Mas aqui Jesus está fazendo referência, sabe ao quê? Ao joio e ao trigo da outra parábola, a parábola do joio. Assim como os anjos do Senhor vão separar o joio do trigo, e o joio será lançado no fogo, e o trigo vai subir para o reino de Deus, que são os verdadeiros cristãos, assim também esses peixes. Veja o que ele diz: e quando a rede já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. E ele termina dizendo assim: assim será no fim dos tempos, ou seja, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos. Os maus aqui
Ele está se referindo às pessoas que não foram justificadas em Cristo Jesus. As pessoas que não receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou que porventura tenham recebido de uma forma leviana e não tenham perseverado, não tenham ficado até o final nos caminhos do Senhor. Porque tem muita gente que vai para a igreja, levanta a mão, às vezes são até batizados, alguns chegam a ser até obreiros da igreja, alguns chegam até a ser pastores e até bispos, quem sabe. Mas se não houve uma real conversão, se eles realmente não perseveram na fé, a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Você pode ser crente durante 50 anos. Se no final desses 50 anos você negar a fé, você vai para o inferno. E você pode ter se convertido ontem. E se foi verdadeira a sua conversão e morrer hoje, você vai para o céu. Então, essa rede aqui tem um sentido muito importante. Todo tipo de gente vai para a igreja. A rede apanha todo tipo de peixe. E a igreja é cheia de todo tipo de gente. Tem pessoas que vão para a igreja pensando, bom, agora estou numa igreja aqui, só tem santos e tal. Não pense assim. Não pense. Deveria ser assim. Deveria ser assim. Mas nem todos são santos. Só são santos os que estão ali com sinceridade. Os que estão ali por fé. Os que estão ali por amor e temor a Deus. E que creram verdadeiramente na morte de Cristo na cruz do Calvário e o receberam como seu Salvador e Senhor. Se você só receber Jesus como Salvador, você ainda está devendo. Ele precisa ser nosso Salvador e nosso Senhor, ou seja, nos governar. É Ele que nos governa. Ele é o Senhor, nós somos o servo, e o servo faz o que o seu Senhor manda. Até porque se amamos a Deus, quem ama, obedece. Assim como Ele que nos ama, cuida de nós. Podem compreender isso? Então, no final, ele diz, assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. E termina dizendo uma coisa muito importante, que é aí que mora o perigo. Ele diz assim, lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Olha, choro e ranger de dentes caracteriza o quê? Sofrimento. Sofrimento eterno. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha passado por sofrimentos nesta vida. Eu passei por muitos, mas graças a Deus o Senhor me preservou, me livrou inclusive da morte várias vezes, me curou de determinadas enfermidades, me tem guardado, me tem abençoado, me tem conduzido. E eu, obviamente, sem querer ser melhor do que ninguém, mas na minha pequenez, na minha insignificância, eu procuro segui-lo, procuro entender a sua palavra, procuro ler e estudar a sua palavra, para poder compreender o que Ele quer de mim e praticar aquilo que Ele quer de mim. Porque é necessário isso. Não basta você ler a palavra, não basta você dizer que acredita. Não. Você tem que depositar a sua fé. Uma fé inabalável. Haja o que houver. Ainda que Deus me despedace o corpo para levar a minha alma, ainda assim eu creio nele. Ainda assim eu creio no sacrifício de Jesus Cristo por mim na cruz do Calvário. Ainda assim eu entendo que devo ser um cristão. Ainda assim eu entendo que assim como eu sou co-herdeiro com Cristo das bênçãos celestiais, sou também co-participante nos seus sofrimentos.
Cristo sofreu por mim. Que mistério há em eu sofrer pela causa cristã? Certa feita perdi um filho. Eu que tinha 5 filhos, perdi um. E eu nunca me esqueço quando o repórter da TV Globo me perguntou como é que o senhor se sente agora que perdeu seu filho e tal. Ele tinha 37 anos. E eu disse para ela, olha querida, Deus me deu 5 filhos. Ele levou um, amém. Foi ele que levou. Está de bom tamanho. Ainda deixou 4 para eu cuidar. E esse que ele levou, tenho consciência de que está com ele. É um servo dele. Não morreu por causas vergonhosas. Morreu por uma causa justa. Morreu porque não quis ser infiel a Deus. E eu coloquei na coroa, a qual foi colocada sobre o seu caixão. Deus me deu, não, Deus o deu, Deus o levou. Louvado seja Deus. Parafraseando, obviamente, uma frase bíblica. Porque Deus nos ama. Porque nós, mesmo aparentemente, não valendo muita coisa, mas nós temos muito valor para Deus. Sabe por quê? Porque somos criação dele. Foi ele que nos criou. Não tem nada a ver com imagens que nós fazemos com a mão e passam a ser nossas criaturas. E nós não, que eu não faço isso, mas alguns homens, algumas pessoas as adoram. Quer dizer, o Criador adorando a criação. Isso é completamente insano. Porque a criação é que ama o Criador. E Deus, nosso Criador, precisa ser amado, precisa ser respeitado, precisa ser honrado, precisa ser louvado, precisa ser glorificado. Por isso precisamos render honra, glória e louvor ao nosso Deus. Ao Deus que formou os céus e a terra e tudo que neles se contém. Deus é criador de todas as coisas. Se o homem faz uso errado daquilo que Deus criou, o erro, o pecado está no homem, não é dele. Podem compreender isso? O que Deus fez é altamente abençoável e abençoado. Inclusive você que está do outro lado, eu mesmo, o qual ele nos formou no ventre das nossas mães. Veja bem, não fomos gerados por papai e mamãe, mas fomos formados por Deus. O único filho gerado por Deus foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é chamado unigênito do Pai. Nós somos filhos por adoção. Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nos é dado o direito de sermos feitos filhos de Deus. Aí sim, Ele nos ama, Ele nos conduz e Ele nos abençoa. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, elevamos a Ti a nossa voz, agora para Te agradecer esse momento oportuno onde podemos falar aos Teus filhinhos. Mais uma vez Te agradecer pela vida de cada um deles e Te pedir, Senhor, que continues abençoando aos Teus filhos que estão do outro lado me ouvindo. Aqueles que porventura ainda não Te conhecem, Senhor, revela-te a eles por misericórdia, para que vivam na Tua presença e Te adorem em espírito e em verdade. Dá-nos, Senhor, uma semana cheia da Tua graça. E ajuda-nos, Senhor, a andar em santidade na Tua presença. Perdoa-nos, abençoa-nos e dirige-nos com Teu Espírito Santo. E que a graça do Teu Filho Jesus e que o Teu amor e a comunhão com Teu Santo Espírito, ó Pai,
esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém.